eu, Lurdinha e Itaporanga, a gente também tinha o nosso grupo de oração, não era, Lurdinha? Na Assembleia de Deus de Itaporanga, a gente dava um pouquinho do nosso melhor para Deus. Mas houve um momento ao qual o estudo, a estética, e eu também trabalhava na cidade, preencheu meu. E foi quando o Senhor, ele disse que ele não tinha me separado para isso. Ele não tinha me separado para trabalhar só para o mundo. Ele queria o melhor de mim. E eu louvava muito esse louvor. Eu sempre dizia, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. E tem um louvor de Aline Barros, que diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor. E assim, é muito lindo quando você quer tirar do seu tempo, da sua história, do seu momento, da sua saúde, para buscar o Senhor e para que possa te usar, que você seja um canal abençoado para abençoar outras pessoas, que você possa ser flecha, que atinge o alvo, que você possa ser um instrumento usado pelas mãos do Senhor. Agora, mas as pessoas não reconhecem, agora, mas as pessoas ferem, as pessoas machucam, não importa, meus amados. Se você for observar Jesus, houve um certo momento que Jesus ele chegou em um certo local. A Bíblia vai relatar que era tipo uma montanha, a qual aquelas pessoas o cercaram para o derrubar, para o jogar ladeira abaixo. O próprio Jesus, que dirá eu e você, quantas calúnias, quantas mentiras não vão inventar sobre o meu respeito, sobre o teu respeito, para nos fazer parar. Isso é artimanha de Satanás. Agora, no início do vídeo você disse que estava contando isso para me ajudar. Sim, talvez você esteja passando pelo processo. O Senhor tenha te direcionado para algo, mas os afazeres da vida, os afazeres da sua vontade, das suas realizações, está lhe deixando esquecer do seu chamado. E o Senhor te chama e Ele diz, te desperta. Desperta, ó tu que dormes. Esse mundo é passageiro, ó. Vai ser num piscar de olhos. O Senhor me permitiu contar um pouquinho, um resuminhozinho de um certo tempo da minha história, do meu chamado com o Senhor e como Ele passeou comigo em algumas circunstâncias. Mais para frente eu conto mais algumas coisas. Mas o que eu quero te trazer à memória com isso? Você está se questionando porque você está perdendo a sua estabilidade financeira. A sua estabilidade, a qual você imaginou assim, pronto, agora eu descansei. Pronto, agora eu vou só dedicar aqui a minha vida, aos meus sonhos, à minha história. Não é isso que o Senhor tem falado para você. O Senhor, Ele te quer na obra dEle. O Senhor tem um chamado para a tua história. Mas você, por decepções, por frustrações, está se enrolando, preenchendo seu tempo com trabalho, preenchendo seu tempo com os seus desejos, com os seus sonhos pessoais. É errado, Gorete? Não. Só que assim, existem pessoas que têm um chamado. Existem pessoas que são separadas. E se a gente não obedecer à voz do Senhor, a gente vai ficar andando igual em círculos. Sempre vivendo aquele mesmo círculo. E quando eu cantava esse louvor, olha... Se ache só a ti. Todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga. De servir ao Senhor. Satanás, ele não é satisfeito que você faça o bem. Satanás não é satisfeito que você alivie a alma de ninguém.
Esse processo, eu já estava com uma estabilidade na área da estética boa. E assim, eu já tinha alguns anos de trabalho, né, na prefeitura da cidade, eu já trabalhava com projetos sociais, eu já trabalhava na ação social, já estava fazendo a faculdade de serviços sociais, já tinha assim um conhecimento. Então assim, com esse conhecimento eu estava me distanciando da obra do Senhor. Eu já não evangelizava mais nas cadeias, eu já não evangelizava mais nos hospitais, eu já não tinha mais tempo para falar do amor de Cristo, de fazer visitas. Eu sempre visitei muito o círculo de oração, a gente sempre distinguia pessoas a quais fizessem visitar os idosos, a quem estava mais doente. E eu já não tinha mais tempo, porque o meu tempo já estava preenchido com os meus sonhos. Aí o Senhor disse, não é assim não. Eu lhe escolhi, eu lhe chamei, eu trabalhei a sua mentalidade, o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento na fé para que você viesse ajudar pessoas. Não lhe trouxe para o mundo para você só realizar o desejo do seu coração, não. Vou eu realizar o desejo do seu coração. Mas antes você vai trabalhar na minha obra, você vai levar acalento para as pessoas. E daí o Senhor permitiu. Ele disse que ia passear comigo, começou a passear. Foi o momento do processo, foi duro, teve perca, teve, meus amados. Eu perdi minha estabilidade financeira, eu perdi... O que você puder imaginar na vida de um ser humano, de Jó, graças a Deus, Deus só não tocou nos meus filhos. Mas no resto, Deus permitiu Satanás se andar literalmente. Eu fiquei o farrapo do farrapo. E daí o Senhor, ele me trouxe para Campinas já com outros propósitos. O Senhor me trouxe para Campina Grande para fazer uma outra faculdade. Comecei a estudar, terminei meu estudo. E aí o Senhor começou a abrir portas e mais portas e mais portas, e porta dentro de porta. E o que eu quero trazer para você? Que você não se preocupe com o que você teve em perca. Porque se você perdeu, se foi dentro da vontade de Deus, se foi dentro do propósito de Deus, o Senhor, ele começa a restituir. A primeira área a qual você perdeu é a primeira área onde o Senhor restitui. E as demais ele vai só acrescentando. Ele vai trabalhando, ele vai trazendo, ele vai moldando. Mas ele não vai te perder para o inferno. Isso aí você pode ter certeza. Se for preciso arrancar você de dentro do inferno, o Senhor vai arrancar. Mas te perder, ele não vai te perder. É demais porque você é um escolhido. Escolhido, Deus não perde. Deus tem os seus queridinhos. Creia você ou não, mas ele tem. Fazer de experiência para a sua história, para as suas emoções, para que você esteja firme na presença de Deus. Que o Senhor, ele restituiu tudo na minha vida, tudo. Porém, você acabou de passar lutas? Não. Houve um momento na minha vida, na minha história, que foi quando eu estava saindo do processo, a qual o Senhor já estava trabalhando no meu cenário, eu decidi agir por conta própria. Foi naquele momento que eu informei, que eu disse que eu estava meio revoltada. E aí eu quebrei a cara. Literalmente. Mas o Senhor permite. Tudo é experiência para nossas vidas. Mas aí o Senhor, ele me reergueu. O Senhor, ele me reergueu e ele disse, agora sim. Agora você vai entender todo o processo. Agora sim você vai entender o porquê que eu permiti muitas coisas na tua vida. Era livramento de morte, era livramento que o Senhor estava me tirando. Ele disse, eu não lhe quero mais nesse local, eu vou lhe tirar e vou colocar em outro local. E quando eu passei a entender o trabalhar de Deus na minha vida, tinha que questionar que eu só tinha que adorar, que glorificar, o Senhor começou. E aí eu saí do processo e hoje eu estou vivendo, graças a Deus, já fazem 10 anos que eu saí do processo, 10 anos que o Senhor está me restaurando, 10 anos que o Senhor está me moldando, me lapidando mais ainda. Tem um louvor que diz assim, que o tempo é de Deus. E é no tempo de Deus e é no momento de Deus. Que você não se revolte. Eu sei que não é fácil, eu sei porque eu já passei pelo processo, mas é muito glorificado quando você sai do processo, quando você se sente aliviado, quando você sente alegria na sua vida, que você não precisa de nada, mas que o Senhor te dá alegria com tudo.
quando Paulo fala assim, hoje eu entendo quando Paulo diz assim, já tive muito e já tive o nada. Sei me sobreviver com muito e sei sobreviver sem o nada, com o nada. Hoje eu entendo. Não era porque Paulo disse assim que agradecia com pouco e agradecia com muito, não. Nem agradecia em ter e não ter, não. É porque o processo nos ensina a ser alegre com aquilo que o Senhor tem feito na nossa história, no nosso momento. É fácil? Não é. Mas o que é que eu quero deixar para a tua história, para o teu momento, para o teu cenário? Tem restituição. O Senhor está restituindo. Ele apenas te permitiu passar por esse processo para te livrar da morte. O Senhor apenas te permitiu passar por essa história para te tirar do local, para trabalhar na tua vida e para te restituir 100 vezes por um, meus amados. É glorioso, viu? Não é o financeiro, não. É em todas as áreas. Todas as tuas áreas são abençoadas. Todas.